Bom dia, meus queridos irmãos, a paz a todos. Oi, Poleraico Shalom. Shalom a todos. Os velhos lembrados de mim, eu estive participando com às vezes um antigo tempo. Estou assim, muito feliz, muito animado com a nova apresentação do tempo dos irmãos de agora, como o Senhor tem abençoado, tem ampliado aqui o novo tempo. E, de fato, o Senhor tem abençoado vocês, né? Mesmo com as lutas e com as dificuldades, os apertos, que a gente, é natural a gente enfrentar apertos, mas é para a visão que o Senhor tem dado a esse ministério e outro e alegre, e poder também testemunhar a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos. Eu quero agradecer mais uma oportunidade pela confiança também o pastor Michael, o Miguel, o Michael, né, hebraico. Então, é uma grande honra para mim estar novamente aqui com os irmãos. Eu sou de São Miguel, sou pastor auxiliar do Pastor do Campos, já da nossa igreja congregacional em Niterói, Barreto, ali frente ao Chico Carrefour. E é uma grande alegria para mim dar também um abraço do meu pastor e da minha igreja também para os irmãos, né? Como nos conhecemos ali junto com o pastor da igreja presbiteriana, em alguns eventos que acontecem ali, e é sempre bom estar novamente, queridos irmãos. O texto que eu separei para estar trazendo aos queridos é um texto que nós conhecemos bem, mas nem sempre percebemos os detalhes desse texto, e em especial o porquê que nós entendemos que será a volta de Cristo. Eu trouxe aqui, obrigado, pastor. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplares desses dois livros. Eu lancei um livro mais recente, mas ele já se esgotou. Mas esse aqui é o Salmo 91, comentado versículo por versículo, palavra por palavra, os hebraicos. Se você quiser conhecer a mensagem do Salmo 91, e não quero deixar ela aberta lá para pegar. Se bem que eu não sei se o pessoal faz hoje isso. Hoje em dia não faz isso, né? Deixar a Bíblia aberta no plano 91. No máximo, serei chutado, ligado 24 horas por dia no Salmo 91. Ou coloca um quadro lá na sua casa. Mas, enfim, se você quiser conhecer a mensagem do Salmo 91, à luz do hebraico, à luz da cultura, à luz da arqueologia, você vai gostar desse livro aqui também. E esse outro livro deles, o Salmo 23 também, comentário, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz do hebraico. Todos os segredos desses dois salmos revelados aqui para vocês de modo bem simples e mastigativo para você. Eu também publiquei ano passado o livro do meu comentário sobre o livro de Jó. É o meu livro mais abrangente, mais robusto, e eu tive essa oportunidade de produzir esse livro, já que ele já se esgotou. E, infelizmente, eu não consegui trazer nenhum exemplar para os irmãos aqui, porque ele já se esgotou, tá legal? Então, os irmãos esperavam uma nova oportunidade, adquirir também, através de um link que eu posso fornecer. Então, vocês podem pedir qualquer um dos meus livros e cursos também, através desse link. E falando de curso, tem um presente para os irmãos. Eu tenho livros gratuitos para dar para vocês em PDF. Tem também cursos gratuitos para você que quiser fazer esse curso meu. Por exemplo, um dos cursos é muito bom para a liderança cristã. É o Seminário Relâmpago de graça, que está lá no meu canal do YouTube. Você pode puxar lá pelo meu nome. Coloca lá Seminário Relâmpago. São várias aulas de interpretação da Bíblia de modo simples e prático. E também aulas de pregação da palavra de Deus, que é hermenêutica e homilética. É muito bom para quem quer ser pregador, para quem quer ser professor de escola, para quem quer simplesmente entender a Bíblia com mais qualidade. Esse curso é gratuito, você pode procurar no meu canal do YouTube, o Seminário Relâmpago. E você querer ter, não vai se arrepender. E além disso, se você quiser realmente
ampliar ainda mais o seu conhecimento para a liderança cristã, ele tem um curso, esse é pago, você vai assistir ao Centro Sevas, que é equivalente ao seminário de teologia básica. É o curso livre de teologia básica, com todas as aulas feitas por mim, pela internet. Você assina o curso e você assiste várias aulas de 5 a 10 minutos cada uma, aulas curtas, diretas, objetivas e simples, com mais de 20 disciplinas, todas elas práticas, para você aprender a pregar, falar, a aprender a literar, ter material, o último conhecimento sobre faria, então tem pronto material para você consertar a família e para você também construir a sua família, uma família abençoada. Então, se você deseja, você já tem cargo de liderança, e deseja aprimorar a sua liderança, você pode fazer esse curso, ele é rápido, ele é barato, e e é muito prático para você, então, abençoar a igreja e também ser abençoado enquanto líder, tá legal? Era só você me procurar esse link que eu posso mandar. Eu iria lá um material sobre esse curso para você fazer, se você desejar, tá legal? Agora vamos ir para nosso sermão. O sermão de hoje, ele é baseado no texto de João 14, versículos de 1 a 3, que os irmãos conhecem muito bem. Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3, que diz o seguinte: o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus? Creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, tem vários pedaços. E vou preparar um lugar para vocês. E quando for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Você pode não todo perceber. Se esse trecho aqui fala sobre a volta de Jesus. Sei, o tema da nossa mensagem essa manhã é o Levo voltará à promessa da segunda vinda de Cristo. E a partir de hoje, eu acredito que vocês vão explodir a cabeça de vocês para vocês entenderem o que de fato esse texto quer dizer. É um texto amplamente conhecido, amplamente pregado, mas de bom cedo nós conseguimos perceber as nuances do que esse texto diz. E se você gosta de escatologia, esse texto vai trazer luz também para o seu conhecimento sobre a volta de Cristo, sobre escatologia. Então fique atento, eu garanto, a sua cabeça vai explodir. Eu não sou do Hamas, eu não sou terrorista, mas eu gosto de explodir cabeças. Nas minhas aulas de seminário, eu sempre faço assim. E as minhas aulas de hebraico, eu começo explodindo a cabeça dos alunos, todo mundo tem que tocar a biluca depois, para depois a gente começar as aulas, né? Aí entra gramática, entra tudo que tem direito. Mas eu sempre começo fazendo isso. Então, olha só. Eu não sei se você já se perguntou por que na escatologia, primeiro Jesus volta nas nuvens, a igreja sobe a ressurreição dos mortos, e depois o arrebatamento dos mortos ressuscitados e dos vivos transformados, sobe o grupo inteiro para estar com Jesus nos ares. De lá dos ares, todos vamos para o céu. Por que é assim? Não era mais fácil subir logo para o céu? Não era muito mais fácil já estar logo por Jesus? Aliás, já não era muito mais fácil. Ou será se tu Jesus para, você já vai e vai para o céu direto? Não era muito mais fácil também fazer assim? Uma pessoa sobre isso, que você não precisaria lutar por tanta perseguição, por tanta luta aqui na Terra, as duas uma, não é? Ou ele se converter porque ele quer morrer logo, ou todo mundo ia querer se converter para poder se livrar dos sofrimentos aqui na Terra. O fato é que não é assim que funciona, mas a gente vai primeiro se encontrar com Jesus nos ares, ou como diríamos, no primeiro céu. Sendo o primeiro céu, esse a gente vê aqui, essas nuvens, esse sol
escaldante aqui nos últimos dias. A gente vai se encontrar com Jesus nesse primeiro céu. E depois vamos subir com ele para o terceiro céu, onde Deus habita. É o lugar onde viveremos com ele. Por que isso funciona assim? Porque o texto diz, Jesus aqui, como praticamente uma das últimas mensagens que ele estava passando para os discípulos antes de morrer. Jesus já sabia que ele teria pouco tempo para dar ensinamentos aos discípulos. E porque ele falou justamente disso. Ele é o livro de texto, para que a gente entenda o que o versículo quer dizer. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também nele. Então ele fala de coração angustiado, coração turbado, tribulado. Por que ele diz isso? Jesus sabia que estaria se caminhando daqui a pouco para a morte. E a sua morte, embora ele estivesse de boas com isso, ele estivesse muito ciente do seu chamado, do seu mistério, do porquê que ele veio e qual o significado eterno e espiritual da sua morte. Então Jesus estava de boas com respeito ao significado do que ele faria. Não propriamente pelo que estaria passando em termos de sofrimento e de própria angústia também emocional. A volta ele está suando sangue no Getsemane. Você já conhece essa história relatada por Lucas. Mas o fato é que ele sabia por que ele veio, e ele sabia onde chegaria o resultado final de todo o seu ministério, de toda a sua missão. Mas o fato é que Jesus também sabia que os discípulos não ficariam bem com o fato de ele morrer e do modo pelo qual ele morreu. Jesus sabia disso. Para que os irmãos tenham uma ideia. Aquilo que alguém aqui viu, ele brevendo frio para isso, a paixão de Cristo. Porque por isso, primeiro, que ele já está quase pronto, né, a paixão de Cristo 2, que é a ressurreição. Vai ser lançado talvez ano que vem, esse é o ano que vem. Certo? Mas o fato é, o que você viu ali é aquilo que está representado aí, toda aquela violência, todo aquele sangue escorrendo, era daquele jeito, e até era ali para pior. Porque uma coisa que pouca gente sabe, mas que a arqueologia descobriu recentemente, e que traz ainda um novo lastro daquilo que Jesus enfrentou quando estava crucificado. O detalhe que a arqueologia descobriu porque deram para Jesus beber, para ter pedido água, ele estava com sede, era para ele um cálice com vinagre. Não é o que você estava pensando, não. Aquele vinagre tirou. Não, não é isso. O motivo é muito pior. O motivo, paz dos irmãos, é nojento. Posso falar aqui? Para falar. Para, né? Certo. O motivo é nojento. Descobriu-se na arqueologia que os banheiros públicos romanos, o banheiro era público. Então, as pessoas muitas vezes decidiam política no banheiro fazendo você sabe o quê? Tudo sentado aí, conversando sobre política, discutindo, fazendo debate daquele jeito. E beleza, era daquele jeito, era costume da época, era cultura. O que seria brava? Não tinha papel higiênico. Pegava o calhuço com um pequeno rio que passava ali nas jardins públicas, tinha uma pequena água corrente ali, pegava o caniço e enfiava na esponja que estava aí no vinagre para que estivesse fazendo anseio da esponja e não cheirando muito mal. Para isso era vinagre. Eles então se preparavam para aquilo, passava na água corrente e colocava de volta o terel de vinagre. Onde você acha que pecaram aquelas esponjas e bebida vinagre pela Jesus?
Foi ali de perto que tinha o banheiro público ali, e eles pegaram isso e deram para Jesus beber. Tanto que Jesus morreu com aquele milagre, fio, porque ele percebeu aonde tinha aquilo. Não foi um ato de misericórdia. Foi mais um ato de vergonha pública que eles fizeram para Jesus, além de toda a purificação e de tudo aquilo que eles estavam enfrentando. A teologia nos dá essa informação. Então, isso traz para a gente uma percepção do quanto Jesus estava disposto a descer. Ele teve muito sofrimento como ser humano, que pudesse trazer, então, a solução para um dos nossos pecados diante do Senhor. Mas voltando agora ao João 14, você vai perceber que o coração de vocês não fica angustiado, vocês creem em Deus, ponto. Isso é verdade. Você já crê em Deus, agora creio também em mim, que ele está dizendo. Já que ouvi do Pai, já que eu sou filho de Deus, já que eu sou o próprio Deus, então agora você já crê no Pai, agora creio também em mim. Creio no que eu vou dizer. O que eu vou dizer? Versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Por que ele disse isso? Você precisa conhecer como é que funcionava os casamentos na época do primeiro século no Oriente Médio. E essa forma de fazer casamento funciona até o dia de hoje. Em alguns povos beduínos lá do Oriente Médio, lá de Israel, lá da Arábia também, esses povos beduínos mantêm a cultura desde a época de Abraão até o dia de hoje. Então, se você quiser fazer uma viagem no tempo para o passado, vá visitar em Jerusalém povos beduínos, habitantes do deserto, habitantes nômades do deserto. Eles abrem tendas, eles vivem como na época de Abraão. E como que era o costume para os casamentos? Eu trabalhei esse material no meu livro A Ética do Casamento Judaico, que é a minha monografia de mestrado que eu fiz há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Então, como é que funciona? É como aconteceu com Jesus, com José e Maria. E Jesus usa essa metáfora do casamento dentro da sua cultura, a cultura judaica, para fazer um paralelo com o modo como ele voltará. Olha que interessante, quando você conhece essas verdades, você entende por que na escatologia ela foi programada por Deus para ser desse jeito. Desde o Antigo Testamento, o Deus Pai se colocou como o marido, o esposo de Israel, Israel sendo a sua esposa, uma metáfora também. E o maior grau do Antigo Testamento dessa comparação aconteceu com Oséias. O profeta Oséias, sendo mandado por Deus para se casar novamente, para tomar novamente a sua esposa Gomer, e ela já era uma adúltera, ela já estava jogada aí na vida, e Deus fala, não, você vai se humilhar, você vai trazer ela de volta, você vai se casar novamente com ela, porque isso é uma representação do meu casamento com o meu povo, que tem adorado a deuses falsos, tem adulterado contra mim. Então, assim como Oséias se manteve fiel à sua esposa infiel, Deus era fiel diante de uma nação de Israel, que era na metáfora. A sua esposa, ela era infiel, mas Deus se manteve fiel. A aliança que ele havia feito com Israel. E, de fato, no casamento judaico, ele é tanto um negócio. Sim, parece estranho para a nossa cultura, mas o casamento na cultura judaica era tanto um negócio quanto uma aliança de compromisso. Mas, pastor, onde é que fica o amor romântico? Coraçõezinhos voando, né? Hashtag eu te amo. Onde ficam os coraçõezinhos voando, igual borboletas vermelhas, assim, voando no ar. Coração no olho, né? Se piscando com o coração. Onde fica a paixão nisso tudo? A paixão
da cultura judaica vinha depois do casamento. O amor, o carinho, tudo isso era depois. Primeiro, ele resolvia o negócio. Qual que era o negócio? Tinha que pagar o dote, o noivo pagava o dote. Esse estado de noivado, antigamente, em hebraico é Erusin. Erusin era o noivado. Então, as famílias concordavam em fazer o casamento dos seus 2 jovens. Eles podiam nem se conhecer. Mas o tratamento, as tratativas do casamento, tudo era feito pelos pais dos 2 noivos, do casalzinho, né, dos 2 jovens. Era um contrato. Assinava o contrato, combinava tudo, combinava o valor do dote. Sim, hoje a gente paga o dote depois que casa. Na época, o homem pagava o dote antes de casar. E tinha um motivo para isso. Aliás, 2 motivos. O primeiro motivo, a moça virgem era tida como preciosidade do seu pai, da sua família de origem. Então, quando o noivo vai retirar a joia preciosa da família do seu futuro sogro, ele paga o dote, porque ele está indenizando o pai da noiva pela perda da sua joia preciosa. Era essa a mentalidade, era uma indenização. E o segundo motivo é porque quando o noivo ele tinha que pagar o dote do seu próprio esforço. Não é o pai do noivo que paga o dote, é o próprio noivo. Ele paga o dote para provar para a família da noiva que ele é trabalhador, responsável e tem completa condição de sustentar a filha que ele está tirando da casa do seu pai. Então tinha esses 2 motivos. Pagava o dote, primeiro para indenizar o pai pela preciosidade que ele está tirando da casa dele, e também para poder garantir: "Olha, eu sou trabalhador, eu consigo manter a sua filha, pode ficar tranquilo quanto a isso". E temos ainda a terceira questão. Uma parte do dote que o noivo dá para o pai da noiva, o pai da noiva tira um pedacinho daquele dote, algumas moedas, e dá para a noiva. Para o dia do casamento, a noiva vai com as moedas da parte do dote dela pendurada aqui na testa, como se fosse uma tiara, né, uma tiara, só que em vez de ser aqui na parte de cima da cabeça, é aqui na fronte. E as moedas ficam ali. Agora você entendeu por que que Jesus contou a parábola da moeda perdida. Porque numa situação de divórcio, de repúdio ou de falecimento do marido, a mulher não tinha autonomia para trabalhar naquela época. Ela não ganhava dinheiro. O trabalho da mulher era no lar. O que que a mulher fazia? O marido morreu, não foi repudiada por algum motivo, ela usava aquelas moedas que ela entrou no casamento com as moedas para pagar a passagem, para ela voltar para a casa dos pais e quem sabe a família dela, se tivesse ainda a condição, se quisesse recebê-la, receberia para que ela não morresse de fome. E uma mulher nessa situação, se a família não atende, não traz de volta, se todo mundo já morreu, essa mulher só tinha 2 situações: morria mesmo de fome, ficava uma viúva pobre que podia até se prostituir. Daí Maria Madalena, ela provavelmente havia ficado viúva ou foi repudiada, por isso se prostituía. Entende? Então o que acontece? Era para isso que tinha as moedas. Então você entendeu por que que aquela mulher da parábola da moeda perdida ficou desesperada. E quando achou a moeda, ela fez uma festa. Enfim, ela pode até ter gastado mais com a festa do que o valor propriamente da moeda. Mas por que que ela fez isso? É um valor cultural. Aquilo era a garantia do futuro dela. Porque ia acontecesse com ela depois se ela perdesse o marido e se não tivesse filhos. Essa era a condição da mulher. Mas voltando aqui para o texto, Jesus disse: "Ó, creiam em mim, vocês já creem no Pai, agora creem em mim. Por que que vocês vão crer em mim?
Porque eu estou dizendo que na casa do meu pai há muitas moradas. Então, como é que funciona? No noivado, o noivo dá o dote. O pai da noiva recebe o dote, faz a separação da parte da filha, que vai se casar, e o restante ele guarda para usar lá, como seu alguma coisa lá na sua casa. O que acontece então nesse período de aproximadamente 1 ano ou um pouco mais? Que foi o período em que José estava com Maria quando ela ficou grávida de Jesus. O que acontece então nesse período? A noiva fica em casa se preparando o enxoval, se preparando, se ataviando, se mantendo pura, cheirosa, separando perfumes, o melhor perfume que ela conseguir para poder usar no casamento e depois também de casada com o marido. Ela se prepara para isso. E o marido, o noivo no caso, que já pagou o dote, ele volta para a casa do pai para fazer um novo ambiente, um novo cômodo na casa do pai. Ele é que vai construir com as suas próprias mãos o novo cômodo onde ele vai morar com a sua futura esposa, que era noiva comprometida e futura esposa. Ele vai então preparar com as suas próprias mãos do tempo que tiver que levar para preparar aquela casa. Então a noiva fica na casa do pai dela, se preparando e esperando o noivo preparar a nova casa. O noivo está lá ralando para preparar a nova casa, puxando lá, fazendo um puxadinho lá na grande casa do pai. Entende? Durante esse período, os dois esperam. Não podiam ter relacionamento sexual um com o outro. Era para esperar apenas e se prepararem. O noivo fazendo a casa, a noiva se preparando como um enxoval e toda a beleza dela. De repente, o noivo terminou de preparar a casa. Preparou de tudo. Então, o que ele faz? Ele prepara a sua comitiva de amigos. A noiva, quando está se preparando, ela também já combinou com as suas amigas que farão a parte do cortejo da noiva. E o cortejo do noivo são os seus amigos que se juntam a ele. Alguns vão sair tocando chofar, é tocar a trombeta, é tocar o chofar, aquela trombeta de chifre de carneiro. Vão pelas ruas tocando o chofar, o cortejo vindo com o noivo, e já haviam combinado de se encontrarem no meio do caminho. Quando tocam, chega uma turma avisando: ó, o seu noivo já está chegando, o casamento vai ser agora. A noiva se prepara correndo, porque ela já estava quase que pronta. Com as suas amigas, ele chama todo mundo, elas vão para o meio do caminho para se encontrarem com o noivo. Os dois juntos, então, os dois cortejos do noivo e da noiva, juntos, com muita alegria, com muita festa no meio da rua, vão se encaminhando. Então, os convidados já sabem, o casamento vai acontecer agora. Todo mundo vai para aquela grande festa que vai acontecer aonde? Na casa nova que o noivo preparou, lá no ambiente familiar de origem do noivo, na casa do seu pai. Então vão para lá, para ali acontecer a cerimônia de casamento. E tudo acontece ali, a cerimônia toda, aquele véu tapando o noivo e as bênçãos que o ancião dava, o rabino dava. Hoje em dia, na época não se fazia isso, mas hoje em dia se quebra a taça com o pé, tudo como forma de simbolismo também. Toda aquela alegria, o vinho rolando, comida rolando e aquela festa toda, os amigos festejando. Então o noivo e a noiva se retiram em certo momento, vão para o quarto nupcial. Ali eles resolvem o que tem que resolver, a parte do casamento, eles consumam o casamento. A noiva que era virgem tinha que provar que era virgem. Então ela pegava os lençóis que ela usou para a noite de núpcias, manchados do sangue, e leva lá, ó, era virgem, está aqui, ó, a comprovação, de fato está tudo nos conformes aqui. E essa mulher, essa noiva, guardava esse lençol sujo durante toda a sua vida de casada. Porque se no futuro a favor do noivo levantasse alguma suspeita dela, olha, essa mulher aí não está lá, essa fidelidade toda não,
Ela levava o lençol sujo desde o casamento para comprovar de fato ela era honesta e se casou direito, se casou virgem. Era assim era o costume da época. Agora você entende também por que José, quando Maria ficou grávida, na condição de noiva, já comprometida com ele, o dote já pago, você entende agora por que José pensou consigo mesmo em deixá-la secretamente, porque ele era justo. Porque nessa condição, Maria comprometida com ele, ficando grávida de outra pessoa que não seja ele, ela seria apedrejada e morta. José quis preservar a vida de Maria. Ele passou pela situação, levando a fama de um marido traído, de um chifrudo manso, né? Ele levou essa fama, mas não quis que Maria sofresse o dano da morte por apedrejamento, porque é assim que ela morreria caso a coisa se resolvesse de outro jeito. E é claro, Deus é quem agiu desse jeito também para permitir o casamento, para permanecer o casamento de José e Maria e Jesus nascesse também de modo adequado, ela sendo virgem ainda. A grande questão aqui é que Jesus disse, ó, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou dizer para vocês, eu estou indo, já que a pouco eu vou morrer, vou voltar para a casa do meu pai, para preparar um lugar para vocês. Por que ele disse isso? É a metáfora do casamento. Eu estou aqui por enquanto, porque eu estou conhecendo a igreja, fundei a igreja, já conheço, e proximamente ela está pagando o meu dote pela igreja. Você sabe qual foi o dote que Jesus já pagou? Na cruz do Calvário, ele pagou o preço de sangue. Esse foi o dote que Jesus pagou pela igreja. Dote pago, ele ressuscita, volta para o Pai quando ascende aos céus, e nesse momento é que ele está lá, seguindo a metáfora do casamento, ele está preparando o nosso lugar de habitação permanente com ele para quando o casamento de fato se concretizar. Como que estamos agora, a nossa situação? Somos noiva de Cristo. A igreja é noiva, porque qual é o papel da igreja? Se preparar com a roupa, com perfume, preparar o enxoval. Como que a igreja faz isso? Se mantendo em santidade. Percebeu onde eu quero chegar? O papel de Cristo ele já está fazendo no céu, desde que ele ascendeu. É o nosso lar, é a nossa casa, sendo preparada no ambiente celestial. E Jesus disse: Eis que eu estarei convosco até o final desse tempo, porque enquanto nós estamos aqui na condição de noiva de Cristo, é a nossa realidade ainda, e Ele está conosco como noivo, nos abençoando, cuidando da gente. Mas vai chegar um dia em que não vai estar mais conosco. Somos nós que estaremos com Ele na eternidade para sempre. Porque a palavra grega moné, que aparece aqui no versículo, o texto se refere aqui no versículo 3, ó. Vou preparar lugar para vocês, versículo 12 ainda. Vou preparar um lugar para vocês. A palavra lugar aqui em grego é moné. E moné é uma tradução de uma palavra hebraica também, que significa habitação permanente. Lembra do Salmo 91? Que eu fiz o livro comentando o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa mesma palavra, chacon, em hebraico, é traduzida no grego como moné, e aqui significa habitação permanente. Em outras palavras, estamos aqui na Terra lutando com dificuldades financeiras, lutando com problemas para poder pagar as nossas contas, lutando com problemas de saúde, lutando com problema de relacionamento familiar, relacionamento na igreja,
A gente ainda está lutando porque estamos ainda em nossa realidade. Mas a nossa preocupação é nos prepararmos em santidade, é nos santificarmos a cada dia, como o texto bíblico diz, santidade ao Senhor. Temos que nos preparar, temos que nos ataviar com vestes brancas da santidade, com o perfume de Cristo exalando de nós, com a presença do Senhor sendo espalhada por onde quer que estejamos andando como igreja, como testemunho do noivo que nós já temos. E a casa que Ele está preparando no céu já é da garantia, porque a noiva estava garantida pelo seu noivo, que já havia pago o dote, já havia programado e já havia comprovado de que ela já ia se casar com ele, era uma comprovação, era uma coisa certa. Nós enfrentamos dificuldades ainda hoje, mas vai chegar um dia em que mesmo Cristo nos abençoando hoje, ainda não estamos, mas vai chegar um dia em que vamos estar com ele, na realidade dele, e lá tudo será perfeito por toda a eternidade, porque a habitação é permanente, a habitação é eterna, não é apenas por um período de tempo. Não há espaço para insegurança, não há espaço para depressão, não há espaço para lutas financeiras, nada disso, porque lá no céu, Cristo já garantiu para nós todo tipo de facilidade, de conforto, de bênção, de prosperidade eterna na presença do Senhor. Nós ainda aguardamos, porque ainda estamos na condição de noiva. O nosso objetivo é, quando aguardamos, estamos preparados. E de repente o noivo vai chegar, com a sua comitiva celestial entre as nuvens, no meio do caminho, no seu cortejo nupcial do noivo, que são os anjos, que são os seres celestiais. E nós aqui vamos subir para nos encontrarmos com ele nas nuvens. E nesse meio do caminho, nós vamos com ele para essa casa permanente. Isso é promessa, e promessa que Deus faz, Deus garante, amém? Promessa que Deus faz, Deus garante. Então, que vamos lutar, como Jesus também disse na parábola das 10 virgens, que possamos ser como essas virgens prudentes, preparadas, de fato, alertas o tempo todo, e não dormindo, e não achando que o noivo não vai voltar. Está demorando? Está. A promessa de Cristo da sua volta já tem um pouco mais de 2000 anos. Mas ainda assim, eu prefiro estar entre a noiva que está alerta, que está acordada, que está preparada, do que daquelas que não têm o preparo adequado. Está faltando azeite, está faltando o poder de Deus, está faltando a graça, está faltando santidade. Que possamos ser afiados entre a noiva de Cristo, que de fato está vivendo em plenitude a sua vida de santidade. Então, nesse período que Ele está preparando o lugar, construindo a nossa casa, a nossa morada celeste. Nesse momento, de repente, o versículo 3 nós lemos: e quando eu for preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Cristo está voltando. Se você acredita nessa palavra, se você não perdeu a sua fé, lembre-se, o nosso papel enquanto noiva de Cristo é estarmos prontos quando de repente a trombeta do cortejo nupcial celestial tocar. Quando ela tocar, nós vamos ouvir e estaremos prontos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E aqui fica essa pergunta para você, porque lá em Apocalipse capítulo 22, vamos dar uma olhadinha lá?
praticamente na última página da sua Bíblia, Apocalipse 22, versículo 17. Há o apelo aqui que é feito por João, o Jesus, na verdade, que manda esse apelo através de João. Ele fala na parte final do livro do Apocalipse. O Espírito e a noiva, aqui a noiva é a igreja, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: fui. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nesses momentos é que lutamos contra uma sociedade hostil à nossa fé. Nesse momento é que lutamos contra uma cultura que deseja nos excluir da sociedade. Nesse momento é que a família é atacada, e que os modelos da fé cristã são atacados também. É que tudo que a gente acredita serve de zombaria para esse mundo. Nesse momento hostil à nossa fé, que tenhamos a coragem e a fé de esperarmos, de esperançarmos, como diria Rubem Alves. Esperançarmos, ou seja, esperarmos com expectativa, com a esperança cada vez mais renovada em Cristo, esperarmos a volta do nosso noivo, porque sim, o noivo vem, é a promessa dele, e o que Deus promete, o que o noivo promete, ele cumprirá. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, e que essa mensagem possa ter sido útil e seja uma bênção para a vida de cada um de nós. Deus nos abençoe, meu querido. Paz e bênção a todos.